Olá! Nesse vídeo iremos aprender sobre o Hibernate. Bom, Hibernate em si, ele não é um conceito da orientação a objetos. Ele é um framework que nos possibilita desenvolver mais rapidamente o software que necessita se comunicar com o banco de dados. Bom, já que não faz parte da orientação a objetos em si, por que nós vamos ver o Hibernate na matéria de programação orientada a objetos? Bom, porque nós, por meio do Hibernate, nós vamos aprender um outro recurso que é muito conhecido e muito empregado na linguagem Java, que é as annotations ou anotações. Bom, professor, mas eu nunca ouvi falar em anotações na orientação a objetos. Sim, você está certo. A orientação a objetos não tem relação em si com anotações, mas você que vai ser um programador, né, se for trabalhar como programador em Java, né, é legal que conheça as anotações, porque é um recurso que está sendo muito empregado durante o desenvolvimento de software. Não só no caso de programas para o desktop, né, para os computadores de mesa, mas também anotações são muito utilizadas em sistemas construídos com a linguagem Java para o web. Então, você vai ter esse contato agora com as anotações e, posteriormente, né, na matéria de desenvolvimento de sistemas web, lá no sexto semestre, você vai ter um contato novamente, só que com um conjunto diferente de anotações. Bora então aprender sobre o Hibernate? Bom, o Hibernate ele tem um propósito, né, de propor uma solução para um problema conhecido para os desenvolvedores de programas, que é mapear o mundo orientado a objetos, de uma linguagem orientada a objetos, para um mundo relacional, que são utilizados nos bancos de dados. Então, como que eu mapeio, né, um conjunto de objetos que eu tenho na memória do meu computador, porque eu programei o meu programa em orientação a objetos, né, então eu tenho objetos, para aquele conjunto de tabelas que estão no banco de dados, né? Sabendo que os objetos eles vão ter atributos e comportamentos e os métodos, enquanto que o banco de dados relacional vai ter tabelas e as tabelas em si possuem campos. Então, o Hibernate ele vem com um propósito de fornecer uma forma de criar este mapeamento, né, entre as diferenças desses dois mundos, o mundo orientado a objetos e o mundo relacional, né, e já propor um conjunto básico de classes para facilitar o desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos em Java que vão utilizar um banco de dados relacional. Assim, o Hibernate ele é um framework de mapeamento objeto relacional, né? Em inglês, ORM, que é Object Relational Mapping. Então, vai fazer o mapeamento entre a memória do nosso computador, né, que é formado por objetos, no nosso caso, né, com o banco de dados, que é formado por tabelas. Bom, e para isso, como suporte, nós vamos ter, além de classes que estão propostas no Hibernate, nós precisaremos criar algumas classes e criar alguns mapeamentos, que aí vão ser descritos de várias formas. Aqui nós vamos aprender por meio das anotações. Bom, então o Hibernate ele tem um propósito da aplicação. Nossas aplicações são formadas por objetos, sejam eles objetos, né, que representem as entidades do mundo real, sejam objetos necessários para a realização de algo no sistema, como, por exemplo, os objetos de interface de usuário, que servem, então, para a comunicação entre o usuário e a aplicação. Bom, então, ali, nossa aplicação é formada por diversos objetos. E os objetos que eu preciso guardar informações sobre eles, né? Então, guardar o estado do objeto, eles são chamados de objetos persistentes. Então, vamos considerar uma compra, né? Quando eu tenho uma compra, eu tenho o objeto compra, ele vai ser um objeto persistente, porque quando o usuário ter que finalizar a sua compra, né, e voltar a acessar a aplicação, essa compra tem que estar relacionada lá. Os produtos que foram comprados
também devem estar relacionados. Então, os produtos também são objetos persistentes. Enquanto que os controladores que possibilitavam que o usuário, durante a sua navegação no sistema, durante a interação no sistema, realizar as ações desejadas, eles não precisam ser gravados na base de dados. Logo, eles são chamados de objetos transientes. Bom, então a nossa aplicação é formada por diversos objetos. Nós podemos enxergar esses objetos como transientes e persistentes. E os objetos persistentes são aqueles que a gente quer, de alguma forma, persistir, guardar e recuperar no banco de dados. E nós vamos estar utilizando, então, o Framework Hibernate, que ele tem diversas formas de uso e de configuração. Nós podemos configurar por um arquivo de properties, que seria o hibernate.properties, e fazer também um mapeamento por meio de um arquivo XML ou anotações, que vai ser o caso que nós iremos aprender aqui na disciplina. E ele, então, vai fazer a comunicação com o banco de dados, e também as consultas necessárias, sejam elas para inserir, gravar no banco de dados, o insert, quanto o select, o update, o delete. Então, ali vai ter esse mapeamento ali que vai ser realizado por meio deste framework. Bom, então vamos aprender a utilizar e a criar essas anotações? Bom, então, primeiros passos gerais, Eu tenho uma aplicação e eu quero, utilizar o Framework Hibernate nessa aplicação, tá? Bom, então eu vou ter que adicionar as bibliotecas do Hibernate, visto que ele não é padrão Java, Ele não vem com a linguagem Java, Ele é um framework terceiro, tá? Então eu vou ter que inserir as bibliotecas do Hibernate e do banco de dados também, Então se eu estou utilizando MySQL, eu tenho que inserir lá o MySQL Connector, .jar. Ok? Não podemos esquecer, porque ele vai precisar utilizá-lo. Bom, em seguida, nós temos que criar o arquivo de configuração do banco de dados, que é o persistence XML. Esse persistence XML vai me dizer qual é o IP do banco de dados, qual é a base de dados, qual é o usuário, qual é a senha para acessar essa base de dados. Bom, em seguida, eu tenho que decidir quais são as classes que serão persistidas no banco e incluir as anotações. Então, aqui que nós vamos aprender o conceito de annotations. Bom, depois eu tenho que fazer as classes auxiliares, que são as classes ali que vai gerenciar a conexão com o banco de dados. Bem parecido com o JDBC, eu vou fazer o quê? Por favor, me dê uma conexão com o banco. Vai me retornar a conexão com o banco e então nós vamos programar um conjunto de classes que vai fazer o insere no banco, remove no banco, tá? Entretanto, vocês vão ver que o código é um tanto quanto diferente do JDBC e até mais simples. Bom, então esses daqui são os passos gerais. Para auxiliar a compreensão desses passos gerais, nós iremos usar esta aplicação que eu tenho aqui, tá? Bom, eu vou executar esta aplicação. Ela basicamente tem um conjunto de produtos, que podem ser vendidos. Então aqui, eu posso cadastrar um novo produto. Aqui eu tenho a lista dos produtos que estão gravados, que eu posso vender. E aqui na compra, cadastro compra, eu posso então dizer quando uma compra é realizada, então um determinado produto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero comprar o lápis, Então eu tenho o código do produto 1 e eu quero comprar 3 lápis. E então, quando eu colocar procurar, ele vai adicionar, olha, o lápis e a quantidade 3 e vai calcular o preço total. Bom, quando a gente pedir para salvar um produto, eu quero então que este produto seja salvo e apareça na tabela. Então vai ter que ir para o banco de dados. E quando eu salvar uma compra, eu também quero que essa compra fique salva no banco de dados. Bom, em relação ao produto, então vamos dizer o seguinte, eu quero adicionar um novo produto que eu vou começar a vender, É uma caneta esferográfica. Vamos dizer que o preço dela é R$ 2,50. E como descrição, vou colocar aqui, caneta esferográfica de cor azul de tubo transparente. Vou então pedir para cadastrar. E vamos ver se salvou na base de dados, E eu tenho então, atualizar a tabela, eu tenho
o item cadastrado, né? Olha, caneta esferográfica, código 3 a 2,50. Então, essa que é a aplicação que nós vamos estar utilizando aqui para implementar o Hibernate. Aqui, né, já está implementado utilizando o JDBC, que é a forma como vocês aprendem nas disciplinas de linguagem de programação 2 e linguagem de programação 3. Bom, então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é nós informarmos, né, para o caso que eu vou estar utilizando a IDE NetBeans, informá-lo que eu quero utilizar o Hibernate. Tá? Uma outra forma seria, durante o momento da compilação, estar adicionando as bibliotecas no Hibernate. Bom, como estamos utilizando uma IDE, eu vou optar por informar, então, ao NetBeans que nós vamos usar o Hibernate. Para isso, né, eu vou estar alterando as configurações do nosso projeto de tal forma que se adicione as bibliotecas do Hibernate e também da biblioteca Persistence JPA, tá? Que vai ter algumas classes lá que nós vamos utilizar. Além disso, nós temos também que ter o drive do MySQL, porque eu vou estar utilizando conexão com o MySQL. Bom, aqui estão os passos e eu vou executá-los no NetBeans. Então, alterando a tela para o NetBeans, eu vou então clicar com o botão direito no projeto, né? Vou escolher a opção Biblioteca, Propriedades, né? E Bibliotecas. Veja que o Drive JDBC do MySQL já está inserido, porque esse software, esse programa que está sendo construído, ele já faz conexão com o banco. Então, veja que a biblioteca MySQL a gente não vai precisar inserir, mas nós vamos inserir as demais, que são a do Hibernate e a do Persistence JPA. Bom, então eu vou aqui, ó, adicionar biblioteca e vou procurar dentro da lista o Hibernate. Então, eu vou pegar aqui o Hibernate. Pode ser qualquer uma dessas versões que tivesse, caso a sua apareça mais, tá? Mais opções. Qualquer uma das três, da Hibernate e da Persistence JPA. Então, Persistence JPA. Bom, pode ser Persistence ou pode ser Persistência, tá? Aqui está em português, esse daqui em inglês, mas isso não difere em relação ao código, apenas a exibição aqui nessa telinha. Bom, e adicionei essa biblioteca. Bom, além dessa daqui, o Hibernate, ele depende de uma outra, tá? E essa outra eu vou adicionar separadamente, você tem que baixá-la separado, tá? Então, eu vou adicionar o jar. Eu já copiei, né, para a pastinha aqui, tá? Então, tá dentro da minha pasta do meu projeto, dentro que eu coloquei, tá? Pasta lib, Yandex 1.1. Então, é importante ter essa biblioteca para a compilação, senão irá acontecer um erro de compilação, caso não tenha a Yandex 1.1. Bom, feito a adição, tá? Você pode dar OK e então o NetBeans vai atualizar, né, para que possa então a gente começar a utilizar o Hibernate. E agora vamos, depois dessa configuração, veja que eu segui os passos, tá? Vou para o segundo passo, tá? No segundo, né, nós temos que criar o arquivo de configuração persistência XML, que vai ser o arquivo que vai nos dizer, olha, qual é o nome da base de dados que eu vou estar utilizando, qual é o usuário, qual é a senha, qual é a máquina que está o Hibernate. Desculpa, o banco de dados MySQL. Então, vamos aqui, ó. Eu vou escolher a opção novo, unidade de persistência. E vou preencher o nome da unidade de persistência com o nome que eu quiser. Vou selecionar a biblioteca Hibernate e vou configurar a conexão com o banco de dados. Bom, para configurar a conexão com o banco de dados, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar as informações que este software aqui, né, o programa, está utilizando. Então, eu vou aqui na Infra, Connection Factory. Bom, veja aqui que ele está usando, a gente vai estar utilizando MySQL ainda, tá bom? Ele está usando localhost, a porta padrão, e o nome da base de dados é cadastro produtos, tá? E o usuário é root e sem senha, tá? Lembrando, eu tenho que saber dessas informações, seja alterando o banco de dados, né? Aqui já está escrito, ou pegando pelo banco de dados, ou aqui eu estou buscando já a informação disponibilizada neste arquivo, tá? Então, vamos lá, arquivo, né? Eu posso clicar novo, né? Clico no direito, novo. Aqui apareceu unidade de persistência.
Pode ser que no seu caso não apareça, então você pode vir aqui em outros, tá? Procurar nas categorias por Hibernate, então vamos atualizar a lista de categorias. Vamos procurar então por persistência e vamos escolher unidade de persistência. Vamos colocar próximo e então ele vai pedir um nome. Bom, o nome eu vou colocar o seguinte: Cadastro Produtos PU, tá? PU porque é Persistence Unit, né? Que seria em português é unidade de persistência, ok? Bom, então eu vou deixar esse nome, guarde esse nome porque vai ser importante depois. Que a gente vai ter que configurar, né, informar ao Hibernate que nós queremos dar essa unidade de persistência. Depois a biblioteca de persistência. Desde que fique Eclipse Link, mas não queremos usar o Eclipse Link, nós queremos usar o Hibernate. Tá? Então escolha Hibernate e aqui conexão ao banco de dados. No caso da conexão com o banco de dados, você vai descer até escolher nova conexão de banco de dados, porque nós vamos precisar comunicar com um banco de dados, criar uma nova configuração. Então eu venho aqui e vou escolher MySQL, que é o banco de dados que nós desejamos. Se fosse um outro, né, como Postgres, né, você configuraria utilizando ele. Bom, aqui nesse exemplo vai ser o MySQL. Então, vou dar próximo. Aqui ele vai dizer então que eu vou estar utilizando MySQL. Veja que se eu precisar alterar o IP da máquina que tem o banco de dados, eu tenho que alterar o host. E se a porta não for a porta padrão, eu tenho que alterar também. Bom, o banco de dados. O banco de dados é o cadastro produtos, tá? Que é o que a gente criou lá, que fez lá no MySQL, quando cria a base de dados, tá? O nome do usuário eu vou deixar root e senha vazia, porque era a configuração que a gente está utilizando ali no JDBC. Tá? Bom, não altere o JDBC URL, porque ele está criando à medida que você vai inserindo as informações aqui. Então, terminou de preencher as informações. Próximo. Né? Aí pode deixar mais próximo. Aqui ele criou, né, a conexão e finaliza. Tá? Bom, aqui ele deu o informant que já existia anteriormente, porque eu já tinha feito os testes. Tá? Então, aqui ele criou, tá bom? O link de conexão está aqui disponibilizado, tá? E a estratégia de geração de tabelas. Bom, toda vez que nós formos usar a aplicação, tem como configurar o Hibernate para fazer a criação das tabelas. Então, você não vai precisar mais trabalhar com os Create Tables, tá? Isso daí ele pode fazer desde que você deixe marcado o criar. Bom, o que ele pode fazer também? Ele pode apagar toda a base de dados e criar as tabelas novamente. Então, eliminar e criar. Tá? Ou nenhuma opção, quer dizer, ele vai trabalhar conforme a tabela está lá. Se não tiver, né, conforme a base de dados está lá. Se não tiver tabelas, vai acontecer erro na hora da inserção ou na hora da seleção, alguma coisa, tá bom? Bom, inicialmente, né, na primeira vez, você pode deixar o eliminar e criar. Tá? Ele vai tentar... O SQL vai tentar remover as tabelas, elas não vão existir, não vai dar problema. E vai criar novamente. Só que aí tem que tomar cuidado, porque a sua base de dados vai ser zerada. Bom, a gente vai deixar dessa forma para a gente poder ver como é que ele vai fazer a criação das tabelas. E então eu clico em finalizar. Então ele vai processar e vai criar o arquivo persistence.xml. Este arquivo fica na pasta metainf. Então veja que ele criou, né, a pasta metainf e colocou o arquivo persistence.xml. Veja que as informações que nós colocamos, elas podem ser alteradas, inclusive a questão do criar e eliminar e criar ou não fazer nada em relação às tabelas. Bom, então aqui vamos deixar do jeito que está, porque a gente está com a configuração inicial. Depois a gente retorna para alterar para nenhuma opção. Bom, feito o passo 2, que é a criação do persistence.xml, vamos para saber primeiro o que são as anotações, para a gente poder colocar então no nosso código. Bom, anotações é um recurso que veio na linguagem Java, que são adicionadas às classes, atributos e métodos como marcações. E essas marcações elas vão ser tratadas pelo compilador, ou por ferramentas de desenvolvimento, ou por outras bibliotecas, como é o caso do Hibernate. Bom, as anotações elas começam com o arroba.
Possivelmente você já viu isso num dos códigos que nós produzimos. É o exemplo do @override, que significa sobrecarga de método, né? Então, aqui nós vamos criar um conjunto de anotações específicas que nos auxiliem a marcar que uma determinada classe, os objetos de uma determinada classe, eles precisam ser persistidos, gravados e recuperados do banco de dados. Bom, em relação às classes, né? Então, eu tenho um conjunto de anotações que eu vou utilizar nas minhas classes. Então, eu tenho lá as classes para a interface do usuário, as classes de controller, diversas classes. Mas um conjunto delas que eu preciso persistir no banco de dados. São as classes persistentes. Essas classes persistentes eu vou marcar com a anotação @entity. Quer dizer que ela é uma entidade a ser persistida no banco de dados. Bom, essa anotação ela está num pacote específico, que no caso você vai ter que importar do javax.persistence.entity. Vamos ao nosso código, então? Então, aqui nós temos, né? Eu vou lá no modelo, que são as informações que eu quero, né? Persistir, e vou aqui no produto, tá bom? Então, na classe produto, é uma classe que eu quero que seja persistida no banco de dados, porque eu preciso salvar os meus produtos. Então, eu vou vir aqui, né? Antes da classe e colocar @entity. Tá? Então, observem que @, o E maiúsculo e entity escrito, tá bom? E tem que ser antes da declaração da classe. Não pode ser em qualquer lugar. Então, logo em seguida a anotação, vem então a declaração da classe, cujos objetos vão ser persistidos no banco. Então, eu estou dizendo aqui o quê? Que todos os objetos que são instâncias de produtos vão ser persistidas no banco de dados. Bom, e lembra que eu falei que está num pacote específico, né? Então, vamos importar esse pacote, olha, do javax persistence.entity. Tá? Vou salvar. Então, a partir desse momento, eu estou indicando que a minha classe produto, ela vai ser persistida no banco de dados. Bom, o que acontece? Como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai pegar, então, a classe produto e vai criar uma tabela produto, tá? Bom, e para cada atributo da minha classe, ele vai criar um campo na tabela automaticamente, ok? Bom, então, aqui, ele vai criar, então, a tabela produto, né? E vai criar campos, né, dentro da tabela produto, um campo do tipo código, que vai ser do tipo inteiro, um campo do tipo nome, que vai ser mapeado para o tipo de dados do banco de dados, né? Uma string é convertida no varchar, um campo nome preço, cujo o valor lá dentro é um double, né? E um campo de nome descrição, que vai ser guardado como um varchar no banco de dados. Então, ele vai fazer isso automaticamente. Agora, vamos dizer, não, professor, mas eu não quero que o nome da minha tabela seja produto, né? Eu quero que seja um outro nome. Então, eu posso usar uma outra anotação, que é @table e passar um parâmetro, name igual a nome da tabela. Então, eu não quero que seja produto. Eu quero que seja um outro nome. Então, veja, olha, o nome da tabela, então o nome, né, da tabela vai ser por exemplo, produtos, né? Tem gente que gosta de colocar no plural no banco de dados. Então, eu posso colocar produtos ou, por exemplo, produtos de venda, por exemplo. Aí vai dependendo ali como que está o seu banco de dados, tá? E lembrando, toda anotação aqui, ela vai ter que importar uma determinada classe. Então, por isso que está indicando aqui, ó, importar javax.persistence.table, tá? Então, o que a gente vai estar utilizando é sempre do pacote persistence, ok? Bom, aqui eu vou apagar, porque eu quero que o banco de dados, né, seja a tabela produto. Tá? Então, mas tem essa possibilidade de mudança. Agora,
As colunas também podem alterar o nome se você desejar. Ao invés de usar @table, utiliza @column, né? Abre parênteses, name igual e o nome que você quer para o atributo, né? Qual é o nome do campo para aquele atributo. Simples, não é? Bom, agora tem que lembrar o seguinte, toda classe persistente, ela deve ter um identificador. E a gente marca o identificador com o @id. Então, vamos lá no nosso código. Eu tenho que, né, aqui no nossa classe produto, eu tenho um código, nome, preço e descrição. Eu vou escolher, então, um desses atributos para ser a nossa chave, né, a chave primária, um identificador único para o produto, que nesse caso é o código. Então, antes da declaração, né, a linha anterior à declaração do atributo código, eu vou colocar @id e vou importar a classe respectiva, tá? Que é a da javax.persistence. Então, eu vou importar no javax.persistence.id, ok? Bom, então, neste momento, eu estou indicando que o atributo código, ele é o identificador da classe produto. Bom, e acontece, eu posso também pedir, né, que este código ele seja gerado automaticamente, bastando informar @generated_value. Bom, isso daí é aqueles casos, né, em que precisa ser gerado um determinado número para aquele produto ou para aquele objeto, né? Por exemplo, se nós vamos utilizar o código de barras que contém no produto, eu não preciso mandar gerar. Agora, se eu quero que gere o código do produto, então aí eu vou precisar colocar o @generated_value, tá? Bom, e o @generated_value ele recebe um argumento, né? Um parâmetro aqui, que é a estratégia de identificação, de criação da chave. Bom, e aqui nós vamos usar o identity, tá bom? Então, strategy igual a identity. Então, com isso, nós estamos dizendo que nós vamos usar este tipo de estratégia. A gente vai usar que esse cria um valor único, né, de valor inteiro único para os objetos. Mas aí você pode explorar outros procurando na internet ou lendo a documentação do Hibernate, tá? Lembrando, temos que importar as classes que se referem a essas anotações, né? Então, do javax.persistence, tanto do generated_value quanto do identity também. Então, aqui importamos as informações necessárias, tá? Vou salvar e veja então que tem um conjunto de anotações nesta classe que vai ser um objeto persistido. O próximo passo é nós criarmos a classe, né, o objeto que vai cuidar da conexão com um banco de dados por meio do Hibernate. Então, ele vai carregar as configurações lá daquele arquivo XML que nós criamos, né? Vai criar a conexão e vai nos retornar de tal forma que nós conseguimos manipular. Bom, essa classe geralmente a gente chama de Connection Factory, tá? Então, eu vou criar a classe também. Então, eu vou lá no meu projeto, vou na infraestrutura, já que a gente está tratando de banco de dados, vou criar uma nova classe, uma classe Java mesmo, tá? Vou chamar ela de Connection Factory Hibernate, porque essa daqui vai estar utilizando o Hibernate, ok? Finalizar. Ele vai criar a classe e eu vou colocar aquele código que eu estava mostrando nos slides. Então, vou colar aqui, tá bom? O que esse código faz? Bom, ele tem ele vai utilizar a propriedade, a classe, né, Entity Manager Factory, que seria uma fábrica do gerenciador de entidades, né? Uma fábrica do gerenciador de entidades. Esse daqui é uma classe que nós vamos utilizar, que é do javax.persistence. Ele tem o propósito de criar conexão com o banco de dados e criar mecanismos de saber se aquele objeto está salvo, não está salvo, e gerenciar o ciclo de vida
de uma entidade, tá? E aí, isso é feito por meio das Entities Managers, que são gerenciadores de entidades. Então, eu vou estar também importando gerenciadores de entidades. Ok? E vou precisar criar a partir de uma unidade de persistência, né? Bom, qual é a unidade de persistência que nós criamos, né? Então, está lá no persistência XML. Ele vai carregar essas configurações. Então, o nome da unidade de persistência é cadastro produtos PU. Nós vamos pegar este nome e vamos passar como parâmetro. Então, ao criar um gerenciador de entidades, o que vai acontecer? Ele vai ler este arquivo XML, que tem as configurações do banco de dados. Vai criar a conexão e vai criar esse nosso gerenciador de entidades. Bom, vou importar aqui a classe persistência, ok? Vejam que toda vez, então, que eu tiver um objeto que eu quero que seja persistido ou recuperar, eu vou solicitar um gerenciador de entidade. Tá? E quem vai fazer isso é o nosso próximo passo. Então, eu vou salvar e vamos, então, para o último passo, que é definir as classes DAO, que são as classes de controles de acesso. Bom, então, aqui nós estamos trabalhando com produto, né? Então, eu vou criar aqui, veja que esse produto DAO aqui, ele está com o Hibernate. Né? Que utiliza o Hibernate, né? O Connection Factory e tal. E eu vou criar, então, um novo produto DAO. Então, nova classe Java. Tá? E essa minha classe é um produto DAO, só que ele é com Hibernate. Então, vou colocar aqui, ó, com Hibernate, para a gente poder diferenciar. Lembrando, se você não tiver o JDBC, bastaria produto DAO, ok? Lembrando, o nome da classe não vai fazer diferença, mas aqui é só para a gente poder diferenciar. Bom, eu tenho alguns métodos que eu quero que a minha aplicação faça, que é o inserir, o remover, né? E eu tinha definido isso na interface produto DAO. Então, eu vou colocar aqui implements produto DAO. E o computador aqui, na ideia, vai falar o seguinte: você precisa implementar um conjunto dos métodos abstratos. Então, eu vou colocar aqui para implementar e a gente vai ter que colocar o inserir, o alterar, o remover, obter todos e o obter um determinado produto. Bom, então vamos lá? Ó, para vocês verem como é que é o inserir um determinado objeto, tá? Eu vou pegar um novo gerenciador de entidades, na classe que a gente criou anteriormente, e vou pedir para fazer o seguinte: abre uma nova transação, persiste esse objeto, comita a transação e encerrou. Não tem consulta SQL, porque ele vai criar a consulta SQL. Vamos codificar, então, o nosso código? Então, aqui no método inserir, eu vou apagar o true, né, o lançamento de exceção, e vou colocar o código que deve ser executado. Qual que é o código que tem que fazer, né? Então, ele vai pegar a partir do nosso, a gente chama de Connection Factory, né? Connection Factory Hibernate. Ele vai pegar um gerenciador de entidade, ok? E eu vou chamar ele de EM, Entity Manager, tá bom? Como eu importei nessa classe, vou normalmente importar o Entity Manager, ok? E o que eu vou precisar fazer? Olha, vou abrir uma transação, comece uma nova transação para mim. Pegue o produto P, então o produto P, que é o produto que eu recebi como parâmetro, produto P, e persista. Em seguida, dê o commit. Então, ele vai salvar no banco de dados. Um outro método que é comum a gente realizar é o obter um determinado objeto. No caso do produto, a partir do seu código, né? O que a gente tem que fazer, então? Vamos usar o gerenciador de entidades, só que aí vamos escrever uma consulta HQL, que é o Hibernate Query Language. Uma coisa análoga ao SQL, só que com o propósito de manipular objetos também. Bom, então aqui está um exemplo e eu vou colocar no código explicando. Então vamos lá para o nosso código.
né? Vamos, no caso, é o obter produto. Eu vou apagar esse true e vou colocar o código, tá? Bom, eu vou precisar de um gerenciador de entidade. Tá? O gerenciador de entidades que eu estou pegando a gente chamou de Connection Factory Hibernate. Ok? E eu, então, vou ter uma entidade. Só que eu quero recuperar, né? Então, eu vou ter um gerenciador de entidade. Eu quero recuperar um produto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, produto P. Tá? E após a recuperação, eu vou retornar ele, né? Porque eu desejo obter este produto e retorná-lo. Bem? Bom, e então eu vou ter aqui a consulta que eu tenho que fazer. Eu vou criar uma query, ok? E vou tentar executá-la. Vou criar e executá-la. E o retorno dela vai ser um objeto ou não, né? Bom, mas como é que é a consulta HQL? Eu vou fazer o seguinte, olha, select o que? Um objeto, porque no Hibernate nós estamos trabalhando com objetos, chamado ou. From da onde? De qual classe? Né? Da classe produto. E eu vou chamá-la de ou, o resultado desse objeto, tá bom? Where, a gente quer procurar por código, né? Então, where código for igual a o código que foi passado como parâmetro aqui, né? Então, veja que é um pouco parecido com SQL, só que tem umas diferenças, porque nós estamos trabalhando com HQL. Bom, e então, eu vou criar esta query, vou estar importando aqui do javax persistence.query, okay? E vou pedir um resultado. Como eu sei que o código é único, então eu vou chamar o método singleResult, né? Porque eu vou retornar apenas um objeto. E vou fazer a coerção deste objeto. Em vez de ser um usuário, na verdade, eu quero um produto e vou salvar na variável objeto P. Então, ele vai executar essa query e vai me retornar um objeto. Este é um objeto do tipo produto, que é o objeto que possui este código. Encontrei, retorno o objeto. Algumas vezes eu tenho que obter todos os produtos, né, ou todos os objetos ali que foram persistidos. Então, vamos fazer isso agora? Aqui eu tenho um exemplo do código, tá? Que eu vou estar, então, colando lá no nosso código e explicando para vocês. Bom, então, aqui eu vou lá no método obter todos, né? E vou apagar esse true. Ok? E vou colar este método. Colar o código neste método. Bom, vamos precisar desse gerenciador de objetos, que é criado por meio da nossa classe Connection Hibernate. Tá? Eu vou ter um Entity Manager. Bom, e eu quero um conjunto de objetos para retornar. Já que eu quero obter todos, vou retornar uma list, correto? Então, aqui, em vez de, né, eu vou ter um conjunto de produtos. Por isso que produtos aqui é uma list, para que a gente possa, então, retornar após buscar esses produtos no banco de dados. O que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma query, tá, com uma HQL especial. Vou colocar o select objeto ou from message, né, na verdade from produto, que é o nome da nossa classe, has ou. Ok? E vou pegar um result list, quer dizer o quê? Vai pegar todos os resultados, cada tupla da tabela, vai converter isso para mim em um conjunto de objetos e guardar numa list. E então, eu tenho que referenciar essa lista em produtos, visto que produtos é o que eu quero retornar ao solicitar obter todos os produtos. Simples, não é mesmo? Bom, agora falta o quê? Veja que nós utilizávamos produto DAO e queremos usar produto DAO Hibernate. Então, aqui eu vou fazer o quê? No nosso controller, né? Então, eu vou aqui no produto controller. Veja, eu não quero mais um produto DAO. Eu quero usar um produto DAO Hibernate, porque eu quero que use o Hibernate ao invés do JDBC. Vou salvar e então executar, para a gente poder testar o código que nós criamos. Então, veja aqui que ele está criando, né, algumas consultas. Note que o vermelho aqui é normal do Hibernate, tá bom? Não emitiu erro.
ok? Esse vermelho aqui, ele é normal, porque ele está carregando e está lendo os arquivos de configuração do Hibernate. Bom, e executou a nossa aplicação. Como nós fizemos somente o cadastrar produto e o listar produtos, né? Veja que não tem dado nenhum na nossa base de dados. Por quê? Porque nós pedimos elimine as tabelas e crie novamente. Então, ele vai apagar os dados que já tinham. Bom, vamos criar os objetos, né? Então, eu vou criar o nome novamente, lápis, tá bom? Preço 1,75, tá? E eu vou colocar aqui como descrição lápis preto. Vou pedir para cadastrar. Feito isso, né? Vou ordenar aqui por código para ele poder atualizar. Aqui, então, está o nosso objeto que foi persistido no banco e agora recuperado. Vamos persistir mais um? Então, aqui no código, vou colocar um outro código, tá bom? O nome, vou colocar a caneta. O preço, vou colocar 2,50, né? E a descrição, caneta esferográfica preta. E vou cadastrar. Bom, então eu vou aqui, né? Ordenar por código para poder atualizar essa tabela. E então nós temos agora os dois objetos que foram recuperados da base de dados. Você deve estar se perguntando, mas professor, tá, os inserts, os selects, os updates, os remove, o Hibernate cria para mim. Mas eu preciso criar as tabelas na base de dados? Não, ele cria para vocês, porque a gente marcou lá para criar, no nosso caso, eliminar e criar. Então, para vocês verem isso acontecendo, eu vou mostrar aqui, olha, a tabela produtos, cadastro produtos, né, ela está vazia, não tem nenhuma tabela. Tá? Vou lá no nosso código, ok? E aqui nós temos a classe produto definido como entidade. Vou executar. Né? E o que ele vai fazer? Ele vai compilar e vai executar a nossa aplicação. No momento que ele executar a nossa aplicação, ele vai carregar o arquivo nosso, né, o persistência.xml, e lá diz o seguinte, olha, elimine as tabelas que já existem e crie as tabelas novamente. Então, vamos lá, observar se criou mesmo. Então, vamos atualizar e veja que, então, a tabela produto foi criada. E foi criada com os campos que foram lá marcados, né? Código, descrição, nome e preço. Bom, caso tenha algum atributo que você não quer que vire uma coluna na tabela, ou seja, um campo que não precisa ser guardado na base de dados, nós usamos a anotação @transiente. Bom, agora para que ele não fique resetando, apagando a nossa base de dados, nós podemos ir aqui no arquivo persistência.xml e alterar para opção estratégia de geração nenhuma. Mas observe, quando você mudar para nenhuma, se novas classes precisam ser persistidas, ele não vai gerar o SQL. Então, vai ser precisar mudar para eliminar e criar. E aí, então, ele vai apagar e vai criar para todas as classes, as tabelas para todas as classes. Bom, esse foi o primeiro vídeo de um conjunto de vídeos para aprender sobre o Hibernate. Aqui dá uma visão geral, né? Agora nós vamos aprender, através dos outros vídeos, a aprofundar o conhecimento no Hibernate para guardar relacionamento entre classes, que é o caso da compra, né? Quando eu compro produtos.